Paz, queridos, espero que todos estejam bem, né? Nesta noite, estamos felizes. Vejo ali a família conhecida, né? Portos, a mãe, o esposo, né? Deus abençoe. Muito feliz por vocês estarem aqui. E eu gostaria nesta noite de compartilhar uma palavra séria, mas uma palavra que está no meu coração e que se encontra em Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo número 1 em diante. Queridos, esse texto, ele é um texto que ele tem como pano de fundo a palavra de Deus, a Bíblia, né? E como pano de fundo histórico, como o próprio nome diz, foi uma epístola escrita aos hebreus, aos judeus, que após terem vindo a Jesus, vindo ao cristianismo, queriam retornar ao judaísmo. Foi um período de perseguições, foi um período difícil. Então, o escritor aos hebreus se colocou para escrever uma epístola a esses irmãos, mas que nos inclui hoje, no dia de hoje, que nós estamos aqui reunidos, somos também alvos desta mesma palavra. Então vamos ler o primeiro versículo, que diz o seguinte: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. O autor aqui, durante esse texto que nós vamos ler, ele vai fazer uma comparação entre o Israel que saiu do Egito e peregrinou até a terra prometida, e compara com a igreja dos seus dias. E quando ele faz essa comparação, eu fiquei pensando, o que ele estava querendo provocar no coração daqueles irmãos que estavam se desencaminhando da presença de Deus, do cristianismo, e estavam voltando ao judaísmo. Qual era a provocação que ele queria deixar no coração daqueles irmãos? Essa pergunta eu me fiz e eu cheguei a uma conclusão: arrependimento. Uma palavra que quase não se fala mais, né? Mas o que ele estava querendo provocar no coração dos irmãos, de fato, era o arrependimento. Quando nós olhamos para a palavra arrependimento, o que ela quer dizer, né? Arrependimento é uma tristeza profunda pelo pecado, uma renúncia a ele e um sincero compromisso de abandoná-lo e viver em obediência a Cristo. É um chamado a afastar-se do mal. E quando nós falamos de arrependimento, nós não estamos querendo acrescentar à fé obras, mas é o que está nos evangelhos, em todo o texto, inclusive no Velho Testamento, um chamado ao arrependimento. Quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, por exemplo, né, nós vamos ver Zaqueu tendo um encontro com Jesus, e ele vai dizer o seguinte: se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar quadruplicadamente, 4 vezes. Não é o dinheiro que ele ia dar que ia pagar a sua salvação, mas o encontro que ele teve com Jesus e o arrependimento que ele teve frente ao encontro com o Evangelho, com Jesus, com a salvação, provocou um arrependimento sincero. E eu gostaria também de ler, para nós ficarmos dentro do contexto, o capítulo anterior, que é o capítulo número 3, 2 versículos, que vão dizer o seguinte: Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quando nós olhamos para esse texto, e eu vejo assim: antes exortai-vos. A pergunta que eu fiz para o texto: exortai-vos com qual finalidade? Qual o objetivo de eu exortar o meu irmão? Para quê? E o próprio texto me responde: para que nenhum de vós
se endureça pelo engano do pecado. E o pecado, ele engana, queridos. O pecado, ele nos envolve de tal forma que ele traz consigo o endurecimento do coração, uma petrificação dos nossos sentimentos, porque nós somos envolvidos e enganados pelo pecado. Então o autor, olhando para os irmãos judeus, os irmãos hebreus, ele conseguiu identificar que eles estavam sendo enganados pelo pecado. Estavam tomados de orgulho, de formas que eles não queriam mais participar da salvação em Cristo Jesus. E o pecado é um grande engano. O evangelho, meus queridos, sem arrependimento, não é o evangelho que Jesus pregou. Evangelho tem arrependimento. Evangelho tem, vamos dizer assim, a marcha ré. É o retrocesso do meu caminho que eu estou andando. É isso que ele queria provocar nos judeus. Porque da forma que eles estavam caminhando, o fim não era bom, Quando nós olhamos para a salvação em Cristo, eu fico pensando uma coisa, é como se nós estivéssemos numa estação de trem, e ali vamos ter várias linhas, e o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, o trem que está carregado de graça, o trem que tem um amor incondicional, um amor sacrificial, ele é um e está passando, e vocês vão ficar para trás porque estão pegando outra linha. Não tem outro caminho, o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem sabe nessa noite, você que chegou aqui, por isso que eu falei que essa palavra ela é bastante séria, Depois o Boaz vai me puxar a orelha, Pastor Boaz, Pastor Edilson, os demais pastores, Mas assim, sem arrependimento, não tem condições. Quem sabe nessa noite você está aqui ouvindo essa palavra e é noite de você romper com algumas convicções, quem sabe com algumas práticas, com algo que você está fazendo, que não é a estação que vai te levar à graça. Você, quem sabe, tomou ou está pensando em tomar a linha equivocada, a linha que não te conduz ao céu. A linha que te afasta de Cristo. É noite de arrependimento, mudança, trajetória diferente, prática diferente, pensamento diferente. Rasga o orgulho, rasga a arrogância e vai aos pés de Jesus. Aleluia. É noite de arrependimento. É noite de retroceder. Esse caminho que às vezes nós tomamos é um caminho que nos conduz à morte. O caminho que nos conduz ao céu é o caminho de Cristo, de Jesus. Afastado do pecado. Atos capítulo 2, versículo 38, vai dizer o seguinte: e disse-lhe Pedro, só para citar um, mas tem muitos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. O versículo 2 vai nos dizer o seguinte, Hebreus capítulo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Queridos, nós podemos vir ao culto todo domingo, quem sabe sábado à noite, quem sabe durante a semana, nós ouvimos a palavra de Deus, mas se nós tão somente ouvir e não praticar, se nós tão somente ouvir e não vivê-la, de nada nos aproveita. Foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 7, o versículo número 24, que vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva,
Veio o vento, correu os rios, assopraram os ventos, combateram contra a casa, a casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus, né? E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, né? Caiu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Esse é aquele que ouve a palavra de Deus, ouve, mas não pratica. Quem sabe o Senhor nos chama nessa noite para de fato nós praticarmos. Não só ouvirmos, sermos ouvintes, esquecidos, quem sabe, ou não praticantes, né? Mas praticar a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 8, Jesus conta outra parábola, que é a parábola do semeador. Ela vai cair em diferentes solos, os resultados são variáveis. E a explicação do Senhor no final da parábola é: ora, a semente é a palavra de Deus. Ele comparou a palavra de Deus a uma semente, né? E a semente, ela tem o DNA da árvore que ela está, da árvore que ela originou-se. Então, quando você está debaixo de uma árvore, você pega uma semente na mão, né? Imagine numa sequoia, né, que é a maior árvore do mundo, daí 115 metros de altura, e você com uma semente embaixo dela, e quando você põe essa semente em terreno fértil, ela vai se transformar numa árvore. Vai demorar anos, né, para chegar ao tamanho da original, mas ela tem o DNA, ela contém o DNA da árvore original. A palavra de Deus, o Evangelho, ele contém o DNA de Deus. Quando nós absorvemos a palavra de Deus, quando nós estamos em Cristo, ela nos transforma para nos tornar parecidos com Cristo, semelhantes ao original. E é isso que a palavra de Deus provoca em nossos corações nessa noite, te chamando para uma responsabilidade com a sua palavra. Glória a Deus. Quando a gente fala em palavra, né, às vezes a gente fica pensando como ela funciona na vida de uma pessoa que nunca teve um encontro com Deus. Eu me lembro quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fiquei com uma infecção no rim, e o meu irmão, uma infecção na bexiga. Qual o motivo? A gente vivia no Rio, né, morava no sítio, e quando era criança, final de semana, ficava o dia inteiro na água. E contraímos uma infecção. Fomos hospitalizados aqui no Hospital Samária. Ele num quarto e ele no outro. E aí veio um jovem, uns 17, 18 anos, e eu tinha 14, e ele começou a falar de Jesus para mim. E quando eles saíram, quando ele saiu, eu e meu irmão conversando, a gente ficou rindo dele, né? Porque ele estava evangelizando, a gente era, né, bem ruinzinho na época, né? E a gente ficou rindo dele. Ainda somos hoje, né? E anos depois eu tive um encontro com Jesus. Numa noite como essa, num sábado à noite, o Senhor me tocou profundamente e eu tive um encontro com o Senhor. E eu nunca mais tinha lembrado daquele moço. E o Senhor me fez eu lembrar dele, daquele dia que ele falou, o que ele falou, como foi, e eu tive um impacto. Então, a semente, ela cai no terreno, e pode ser que quando você fala de Jesus para alguém, ele não vai germinar na hora, né? Mas ficou guardada no meu coração, sem eu perceber. E quando eu aceitei a Cristo, eu tive um encontro com o Senhor, Ele me fez lembrar. E eu tive a grata satisfação, agora no mês de junho, nós estamos tendo aula ali com o pastor Boaz, o Jones também fazem parte, né? Numa curso teológico. E estava ministrando, chegou um Dr. Klaus Schwambach, talvez alguns conheçam. Ele era nosso professor ali, e ele veio, fez a apresentação dele, eu não conhecia pessoalmente. E ele disse: olha, eu quando era jovem, né, ele está com 54 agora, eu quando era jovem, a minha mãe era enfermeira no Samária e eu evangelizava nos quartos. Eu disse,
E aí, naquela época, eu lembro que esse jovem falou que a mãe dele era enfermeira. E a gente foi conversar depois, ele era aquele jovem que me evangelizou. Eu pude, naquele dia não foi uma aula para mim, foi um culto, né? Me emocionei porque quase 35 anos depois, aquele mesmo jovem que me evangelizou lá dentro do hospital, agora estava diante de mim, estava ministrando a aula ali de Velho Testamento, e eu pude agradecer, pude abraçar e pude sentir a presença de Deus, né? Como a palavra de Deus, ela é operante. Como a palavra de Deus produz. Ela não está morta. Ela não é um livro de autoajuda. Não. Ela é viva. E ela trabalha no nosso coração. E por isso que o autor dos Hebreus chama os seus irmãos ao arrependimento. Voltem, vocês estão na estação errada. Veja só o que vai dizer o capítulo 4, versículo 3 e o versículo de número 4. Porque nós, os que temos crido, entramos para o repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras, versículo 4, né? Vamos para o 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Que repouso é esse? Esse é o repouso da criação, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, no 7º dia, Deus descansou. Será que Deus se cansa? Será que Deus, depois de tanto trabalho, vou ter que descansar? Será que o nosso Deus é assim? Não. Ele finalizou as obras. E esse descanso, ele é tipológico. Nós já vamos ver. Isaías capítulo 40, versículo 28, diz que Deus não se cansa nem se fatiga. Jesus vai falar isso também em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus não se cansa, Ele simplesmente acabou a sua obra, e esse descanso, ele é tipológico. Né? Em capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer assim, e outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu repouso. Versículo 6, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Mas aqui Deus está falando de outro repouso. Que repouso é esse? Esse é o repouso da entrada na terra prometida. Vamos ver aonde está isso, né? Está lá em Números, capítulo 13 e 14, você pode ler em casa. O povo de Israel saiu do Egito, passou pelo deserto, e Deus havia prometido, olha, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel, né? Uma terra produtiva, e eu vou colocar vocês lá. Tinham a promessa de Deus, né? Deus sempre faz aliança com o seu povo. E o que é uma aliança? Aliança, nós podemos dizer que é um contrato. Um contrato, né? Nós temos advogados aqui, o Adriano está aí, né? E ele tem cláusulas, e as cláusulas você faz isso e você vai receber isso, você faz aquilo e você vai receber aquilo. Se você fizer errado, fizer assim, a punição é essa, né? Então é uma aliança com o seu povo, e Deus havia prometido que o seu povo entraria na terra prometida, que seria um descanso das suas peregrinações, de estarem lá no Egito sofrendo, no deserto. Agora eles entrariam num repouso, num descanso, que seria a entrada na terra prometida. E eis que eles chegam diante do local aonde seria a entrada, e mandam espias para espiar a terra. Deus havia prometido. Vão lá 12 homens escolhidos entre aquela multidão, imaginem aí,
600 homens, mais as mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas, né? Tinha, e quando foram entrar na terra, 12 homens entraram, ficaram 40 dias e voltaram, trazendo notícias. Olha, de fato a terra mana leite e mel. 2 homens trazendo um cacho de uva, imagina, né? Só que tem uma coisa, Deus falou a verdade, só que eu acho que ele não esqueceu do negócio aí. Lá a gente viu gigantes, a gente parecia gafanhoto perto deles. Nós não tem nem chance de a gente enfrentar eles. É uma terra que come os homens, né? Nós vamos ser destruídos. E dentre os 12 teve 2, Josué e Calebe, né? Que disseram, olha, se o Senhor prometeu, nós, se come o pão, a gente vai devorar eles, porque é Deus que prometeu. Então Deus, quando eles voltaram, incendiaram o povo. Por isso que às vezes a gente tem que cuidar, queridos. A gente tem que cuidar porque às vezes a gente recebe conselhos, às vezes você recebe conselho que não está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a sua cabeça, e você é manipulado pensando que está certo, mas você olhou para o que Deus diz, para o que a sua palavra diz, não, lá é difícil, não vai dar, né? Quem sabe filosoficamente seja correto, quem sabe dentro de um olhar, né, organizacional está correto, mas dentro da visão bíblica não está correto, não faz, vai dar errado. Pois eles fizeram, incendiaram o povo, e 2 homens disseram, não, vamos porque Deus prometeu, parece impossível, parece que não vai dar certo, humanamente olhando, não tem jeito, mas nós estamos com os nossos olhares postos em Deus, vai dar certo, nós vamos derrotar eles. Estavam incentivando, mas era 2 contra 10, os 10 venceram, o povo ficou, né, revoltado, queriam apedrejar eles. E o que aconteceu? Deus disse, olha, não vão entrar no meu repouso. E só entrou em Canaã, vocês conhecem a história bíblica, Josué e Calebe, e os demais morreram pelo deserto, ficaram 40 anos peregrinando. Mas nesse episódio ainda, quando Deus se manifestou, a sua presença foi real, eles ficaram meio que parecendo que estavam arrependidos. Olha o arrependimento, né? Mas era aquele arrependimentozinho de fachada. É aquela coisa, né, só de aparência. E Deus disse, olha, vocês não vão subir lá contra os amalequitas, não adianta querer entrar na terra agora, porque não vai dar mais. O meu repouso está negado, né? Não subam contra os amalequitas e os cananeus, pois eles fizeram-se de triste, meio arrependidos, foram subir, perderam a batalha, não entraram, ficaram 40 anos no deserto. Esse era o repouso que o escritor aos Hebreus está dizendo, vocês querem fazer como os nossos irmãos fizeram lá? E perderam de entrar na terra prometida, quando estavam com a promessa? Se arrependam, voltem, ainda dá tempo. O trem que nos conduz à salvação está passando. Não fiquem para trás. Não sejam teimosos. Não adianta dar murro em ponta de faca, queridos. A gente tem que seguir a palavra de Deus. Mas, vamos à frente. Cuidado com os conselhos, querido. Cuidado com os conselhos que são conselhos, às vezes, que não estão de acordo com a palavra, né? E no versículo 7, vai dizer o seguinte, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por... Então, nós vimos o conselho da criação, o descanso da criação, vimos o descanso da entrada na terra prometida. Agora, nós vamos para o versículo 7, que determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, 500 anos depois, mais ou menos, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, olha aqui, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, na entrada da terra prometida, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo
de Deus. Que repouso é esse? Já vimos o da criação, já vimos o da entrada na terra prometida. E lá no Salmo, que ele pegou lá do Salmo 95, depois a gente pode ler, Davi está dizendo 500 anos depois, falando que naquele dia, falando de outro repouso. Que repouso é esse? Na entrada da terra prometida já não pode ser mais. Por isso que o repouso ele é tipológico. Vamos ver o Salmo 95, só para a gente entender. 95, 7 a 9. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Se hoje, como se hoje? Mas não era lá na entrada da terra prometida? Não, hoje. Então o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, pegou, e lá no versículo 11 vai falar também sobre o descanso, Na tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, me provocaram, provaram e viram a minha obra. Que repouso é esse? Não é o da criação, não é o da entrada da terra prometida. Que repouso é esse? Esse repouso é o que eu e você podemos usufruir. É o repouso que está em Cristo. É o repouso das obras. É o repouso daquilo que nós não conseguimos fazer com os nossos méritos próprios. É aquele cansaço que nós temos de tentar fazer as coisas com os nossos méritos, porque somos bonzinhos, porque nós vamos conseguir. Esse cansaço que nos fatiga a cada dia, que nós tentamos ser melhores, ele é o repouso que está em Cristo. É o cansaço daquele pecado, dos pecados que nós trazemos conosco, e que quando nós chegamos em Cristo, somos aliviados. Esse é o repouso. Então o sábado, ele é tipológico. Se Jesus é o sábado, Jesus é o repouso, como é que fica, Alguém pode se perguntar. Vamos até falar alguma coisa. Oséias 2:11. Olha só, preste atenção. E farei cessar todo o seu gozo, isso aqui falando para o povo de Israel, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Então, quer dizer, vai cessar? Vai. Cessou. E olha o que Paulo fala aqui agora no Novo Testamento, Colossenses capítulo 2, 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou das luas novas, ou dos sábados, que são o quê? Sombra das coisas futuras. Espera aí. Mas o corpo é de Cristo. São sombra? Então o sábado é sombra? Claro, Jesus é o nosso descanso. Por isso que nós comemoramos um dia de descanso no domingo, quando Jesus ressuscitou. Está meio complicado? Não. Acho que é importante esclarecer isso, Nós temos que entender que diversas leis do Velho Testamento foram mantidas no Novo. Não matarás, pode matar hoje? Não. Outras foram validadas, O Novo Testamento fala, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e que se prolongue os teus dias na terra. Tal ou não está no Novo Testamento? Estava no Velho, foi validado. Outras não foram invalidadas, mas algumas não foram mais, não permanecem mais. Por exemplo, as leis de alimentação que nós tínhamos no Velho Testamento não seguem no Novo, se cumpriram. As leis do culto, dos sacrifícios, se cumpriram em quem? Em Jesus. Não são mais para nós hoje, elas se cumpriram em Cristo. São tipológicas, como é o sábado. Então, se você olhar, por exemplo, o tabernáculo, Jesus é o sacrifício. Jesus é o cordeiro que era sacrificado lá. João Batista não falou, eis, quando viu Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque se cumpriu em Jesus o sacrifício. Jesus é a tampa do propiciatório, era a tampa da arca que ficava no Santo dos Santos, dividida por uma cortina grossa, um véu grosso. Lá estava a arca da aliança e a tampa era o propiciatório, onde o sumo sacerdote derramava o sangue. A tampa é Jesus. Ele é a propiciação para os nossos pecados.
Jesus é o sangue que era derramado ali. Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele que intercede por nós a Deus. Jesus é o véu que se rasgou no dia que ele disse: Pai, está consumado, e o véu se rasgou de alto a baixo. Ele é o véu. Ele é eu e você que somos pecadores, quando ele se fez pecado por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados foram cravados nele lá na cruz. Jesus é tudo. Ele é o nosso descanso. É isso que o autor está dizendo aqui. Voltem. Não sigam adiante. O nosso descanso verdadeiro não está no judaísmo. Voltem, o nosso descanso é Cristo. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você tem tomado o caminho de volta. Venha para Jesus, é tempo. O trem da graça não saiu ainda. Está te esperando. Não fique para trás. Rompa com essa vida que você está levando. Desfaça desse pecado que tão de perto te rodeia, ainda dá tempo. É isso que o escritor dos Hebreus está chamando para vivermos. Queridos, é uma palavra séria, né? Mas eu tenho certeza que nós estamos cumprindo aquele papel que ele diz aqui: exortai-vos, animai-vos uns aos outros. Como é bom a gente, às vezes, ser animado, né? Reviver. Às vezes a gente tem que procurar alguém, né? Que a gente tem confiança, que tem conhecimento de palavra, que tem, né, amor. Né? Quantas vezes a gente procura, né? Tem os irmãos aí que já sabem, né? E a gente é tão bem acolhido, é uma bênção de Deus, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né? Glória a Deus. Nós, queridos, o Senhor Jesus está entre Deus, entre nós, a justiça de Deus e nós. Entre os meus pecados e a sentença, tem sangue. Entre os meus pecados e a sentença, tem sacrifício. Hebreus capítulo 4, e o versículo de número 10, vai dizer o seguinte: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Irmão, mas aquele repouso que está falando aqui não é o céu? Olha, o repouso já está aqui, que é em Cristo, mas ainda não se cumpriu plenamente, né? Que vai ser no céu. Com certeza também, se você pensou assim, não está de todo errado. Mas o nosso repouso, o que o texto foca, é no repouso em Cristo. Porque a palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada, alguma de 2 gumes, de 2 fios, que corta para os 2 lados e penetra até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E o versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Não, antes todas as coisas estão nuas, visíveis, patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar, ou com quem temos que prestar contas. Podemos fazer um monte de coisa, né? Mas não podemos imaginar que Deus não está vendo. E Jonathan Edwards, ele vai falar uma coisa que nós temos que ler a palavra de Deus contra nós mesmos. Ele era um famoso teólogo, filósofo e missionário para os indígenas nos Estados Unidos. E ele disse que nós temos que ler a palavra de Deus contra nós mesmos, aonde ela me fere, aonde ela me confronta, aonde eu estou errando. A palavra de Deus, ela
prescruta, né? Bem lá no profundo, nos corredores mais sombrios, onde tem umidade que ninguém chega, ela vai lá. Nos nossos sentimentos, ela nos vê como nós somos. Existia um filósofo que todos conhecem, Sócrates, e ele tinha um amigo chamado Querofontes. Era um militar, e o Querofontes foi lá em Delfos, né, que é uma cidade da Grécia, que até hoje é patrimônio mundial, cultural mundial, patrimônio do mundo, histórico, obrigado. Ele foi lá e viu no templo, lá escrito assim: homem, no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo. Às vezes a gente não se conhece. E ele consultou a pitonisa, perguntando se realmente Sócrates era um homem mais sábio. E ela disse: sim, Sócrates é o homem mais sábio. E ele voltou e falou para Sócrates, e Sócrates disse: mas não pode. Como eu sou o homem mais sábio? Eu não me acho assim. Eu reflito, eu tenho muitas ideias, mas eu não me acho o homem mais sábio. Ele saiu pelas ruas, perguntando ao povo sobre questões morais. E ele saiu perguntando, por exemplo, o que é coragem? Um ou outro, né, arriscava dar ali um conceito muito raso, outros davam exemplos, mas ninguém respondeu que tivesse satisfeito a dúvida, né, sobre a questão por parte de Sócrates. Isso fez com que ele se decepcionasse. E foi aí que saiu a famosa frase, né? Eu só sei que eu nada sei. E nós não sabemos nada a respeito de nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Você não se conhece. Às vezes você quer fazer alguma coisa e você acaba fazendo outra, mas depois você acaba até se arrependendo. Às vezes você pensa que vai fazer uma coisa e faz outra. E você não sabe a motivação. Por isso que Jonathan Edwards falou isso, né? Que nós temos que ler a palavra de Deus, porque ela nos conhece, ela revela o nosso íntimo, né? Não tem como nós escondermos nada da palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente quer parecer aquilo que não somos, mas a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos mostra, ela é viva, né? E ela penetra até os sentimentos, né? Lógico que a espada é um sentido figurado, né? E até as juntas e medulas também é um sentido figurado, mas é que ela nos revela lá no íntimo, lá onde a gente não consegue chegar. Ela é a descoberta, né? Nos descobre o genoma da alma, né? Temos o genoma humano, ela descobre o DNA da nossa alma, do nosso íntimo. Veja só o que fala, por exemplo, né? No Salmo 139, vai dizer o seguinte, olha só: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, não precisa nem ser de perto, né? De longe entendes o meu pensamento. Deus, tu conheces tudo, né? Conheces como nós somos formados no ventre da nossa mãe, sabe quando uma palavra vai sair da nossa boca antes que ela saia. Ele conhece o teu assentar, Ele conhece o teu dia a dia, Ele conhece as tuas reflexões, Ele conhece a tua intimidade, Ele conhece tudo. A palavra de Deus, ela nos torna patentes, assim, diante dos olhos de Deus, desprovidos de qualquer escudo, desprovidos de qualquer carcaça, né? Se é que podemos falar isso. Deus, Ele conhece tudo. E Paulo fala aos Efésios, e ele vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é o quê? A espada do Espírito. A espada do Espírito. Ela vai cortar onde o Espírito Santo já sabe que precisa. Ela vai nos ferir aonde o Espírito Santo já sabe, é Ele que maneja a palavra de Deus. E às vezes Ele usa você, usa eu, pela sua misericórdia, para nós falarmos não outra coisa,
a palavra de Deus. E Deus, através do Espírito Santo, toma essa palavra e entra lá no nosso íntimo. Mexe aonde ninguém consegue entrar. Porque é o Espírito Santo que faz uso dela. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de orar. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem sabe você pode pensar nessa noite, né? Mas pastor Jaci, mas essa palavra está um pouco pesada, né? Essa palavra parece que está um pouquinho ácida. É culpa do pastor Boaz aí. Brincadeira. É porque, meus irmãos, cumpre nós falarmos toda a palavra. E o nosso compromisso é falar a palavra por inteiro. E quem sabe você chegou aqui precisando ouvir isso. Quem sabe o Senhor nessa noite está te chamando. Vou desligar aqui, luz. O Senhor está te chamando para o arrependimento, para uma mudança de sentido, mudança de rumo. O rumo que você está tomando não é o rumo que Deus tem para ti. A direção que você está tomando não é a direção que Deus tem para ti. É noite de mudança de direção. E só quem pode te ajudar é Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outro norte. Não existe outras condições. Não existe outras circunstâncias. Mas Deus fala contigo nessa noite porque Ele te ama. Deus te chama porque Ele te ama. E Ele vai lá no teu íntimo, no íntimo do teu coração. E se nessa noite a palavra de Deus está te tocando, se nessa noite ela está cortando algo, está limpando algo que tem aí, é porque é necessário que isso aconteça na sua vida. É porque é necessário. Glória a Deus. Quem sabe você precisa mudar hábitos familiares. Se você estiver com a sua família aí, se reúna, dê as mãos, seu colega do lado, nós vamos fazer uma oração. Deus te chamou aqui porque você precisa de mudança urgente. Deus te chamou aqui porque é mudança de hábito urgente. Não tome outra direção. Você sabe o caminho. Você sabe a direção certa. Você sabe quem é Jesus. Você sabe que Ele é o teu descanso. É o alívio para a tua obra, para a tua vida. Volte, ainda é tempo. Faça como fez Zaqueu. A atitude daquele homem tocou Jesus. Jesus disse: olha, hoje, não amanhã, hoje chegou salvação nessa casa. Hoje chegou salvação para a sua vida. É tempo de mudança. Rompa com as velhas práticas. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, estou aqui, Senhor, diante do Teu povo, e no Teu nome, venho te pedir, Senhor, muda direções na vida das pessoas. Tu sabe daquele teu filho, daquela tua filha, que precisa, Senhor, mudar urgentemente as suas práticas, o seu desencaminhar, os seus pensamentos não são pensamentos conforme a tua palavra, o teu evangelho. Tem misericórdia, Senhor, diante de ti eu me coloco.
Em nome de Jesus, a favor do teu povo, Senhor. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. No nome que é sobre todos os nomes. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Abraça a pessoa que está aí contigo.